Qual a diferença entre do e make? Nesta aula, bem rapidinha da The Camp, nós vamos analisar essa diferença. Em primeiro lugar, a gente deve se perguntar por que existe tanta confusão entre esses dois verbos. Simples, por causa da influência que nós temos na nossa língua materna, o bom e velho português. Veja bem, em inglês, a gente tem os dois verbos, que é make and do, para falar, para se referir à mesma expressão, ao mesmo verbo em português, que é o verbo fazer. Em outras palavras, quando nós estamos falando inglês, a gente pode fazer algo usando make ou fazer algo usando o do, ok? Outra observaçãozinha importante antes da gente entrar na diferença entre o make e o do é que, quando nós estamos falando do verbo do, a gente tem o verbo auxiliar do e o verbo principal to do, que é o verbo fazer de verdade. Então, alguns exemplos para você bem rapidinho. Do you like pizza? Você gosta de pizza? Veja que nós temos dois verbos, do e o like. Neste caso, então, o do não é o verbo fazer, mas sim um verbo auxiliar. They don't see the difference. Mais uma vez, nós temos dois verbos. Este don't, na negativa, não é o verbo fazer, mas sim é um verbo auxiliar. Já do lado direito, quando eu falo please do the math, faça a conta, né? Chegue ao cálculo, faça o cálculo você mesmo, do the math. Eu estou me referindo ao verbo do de fazer mesmo, ok? They do their job well. Eles fazem o seu trabalho bem, ele é bem feito. Então, o do, veja que do lado direito só tem um verbo, que é o verbo do. A gente está falando agora do verbo fazer, ok? Última observação, a gente pode ter os dois, o auxiliar do lado esquerdo, mais o verbo do principal, se referindo a fazer na mesma frase. Exemplo, they don't do their job well. Então, eles não fazem o seu trabalho bem. Então, don't do. Verbo auxiliar mais verbo principal. Outro exemplo. I didn't do the chores you asked me. Eu não fiz as tarefas, a tarefa que você me pediu, tarefa de casa, no sentido de limpeza, lavar louça, né, essas coisas. Então, I didn't do. Didn't está na negativa e no passado, ok? Só para exemplificar aí que a gente pode flexionar o verbo, auxiliar. E do lado direito nós temos o verbo do, que é o verbo fazer. Tudo bem até aqui? Bom, qual a diferença então agora, entrando mesmo, qual a diferença entre o verbo make e o verbo do? Vamos lá, muito simples. Quando a gente cria algo ou produz alguma coisa, e muitas vezes com as nossas próprias mãos, a gente está falando do verbo make. Então a palavra-chave aqui para se lembrar é produção. Exemplos, make breakfast, make cake, make a report, make a mess, make money. Então, de novo, fazer café da manhã, fazer um bolo, fazer um relatório, fazer uma bagunça e fazer dinheiro, que em português a gente fala ganhar dinheiro. Todas essas expressões são com o verbo make e elas se referem a alguma produção, né, de fazer algo. Então aqui, via de regra, pessoal, quando você faz algo com as mãos, de fazer um bolo, de fazer uma massa, um prato, uma comida, um chá, um suco, um café, a gente vai usar o verbo make, ok? E quando que a gente deve usar o verbo do? O verbo do ele é um pouquinho mais abstrato, mas ele sempre está relacionado a alguma ação e muitas vezes uma ação rotineira do dia a dia. Então a palavra-chave aqui é ação. Exemplos, do your homework, do the dishes, do your best, do a crossword and do a favor. Em ordem, tradução ficaria faça o seu dever de casa, ou fazer, né? Fazer a louça, os pratos, ao pé da letra dishes é prato, do the dishes, lavar os pratos, lavar a louça. Ou poderia se falar também wash the dishes. Do your best, fazer o seu melhor, do a crossword, fazer as palavras cruzadas, e do a favor, fazer o favor, né? Do me a favor. Então essas ações estão relacionadas a uma ação, ok? Agora vamos ver algumas exceções que nós temos aqui que são bem comuns. Make ou do your bed. Ao acordar, você faz a sua cama com o verbo make ou o verbo do? Bom, de acordo com a nossa explicação, seria do. Mas, como é uma exceção, a gente usa o verbo make, ok?
Essa outra interessante também, você faz uma pergunta, make a question, do a question, com o verbo make ou com o verbo do. Bom, essa é boa, hein? Na verdade, o mais comum, pessoal, é a gente falar ask a question. Perguntar uma pergunta. Em português fica bastante repetitivo, né? Mas em inglês é isso mesmo. Maravilha? A minha dica final para você é escute, leia bastante e vá assimilando, né? Repito mais uma vez, o que é do e o que é make, porque várias vezes não é tão claro o que é produção e o que é ação. Ok? Essa foi mais uma aula do The Camp. Thank you very much. Acesse o nosso site. Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail para a gente no faleconosco@thecamp.com.br. Obrigado, pessoal!